E aí, meus queridos, tudo beleza? Quem tá falando é o Serginho e seja muito bem-vindo ao segundo capítulo da nossa minissérie, o Manual do Odin. Caso tenha perdido o primeiro vídeo, recomendo assisti-lo antes desse aqui para entendê-lo melhor. E se já assistiu, então já vai deixando o seu like nesse aqui que está no capricho também e se inscreva para não perder os próximos, beleza? Adentrar ao santuário é praticamente uma lei para todo imortal que deseja ser reconhecido por seus baús recheados de armas e armaduras, já que aplicando a técnica certa, você pode conseguir uma boa quantidade de pingentes para os cofres do Odin, sem ter gastos absurdos, mas falaremos disso já já. Por hora, tudo o que você precisa fazer para limpar o santuário é continuar com seu foco em uma daquelas 3 classes que já falamos no primeiro vídeo, Mago de Fogo, Desbravador ou Atirador. Lembre-se do buff da fogueira do Distrito Popular e sempre que possível traga consigo itens que possam potencializar ainda mais o seu dano total, consumíveis, peças de armadura e até montarias. Cada percentual ajuda na economia de armas. Acho importante mencionar para vocês que todos os andares do Odin têm seus mapas fixos, o que significa que o formato de sala será sempre o mesmo. Os inimigos e os loots estarão sempre no mesmo lugar, e sendo assim, somente o drop de itens é variado, portanto você pode se guiar totalmente pelos mapas que estou apresentando nessa série. Para o mapa do santuário, utilizei as mesmas cores do primeiro vídeo, fundo preto para as salas principais e o fundo cinza escuro para as salas secundárias. Pontinhos vermelhos para os inimigos e o pontinho vermelho escuro para o boss. E os amarelos são os loots. A entrada / saída do santuário está identificada pelo pontinho verde, bem aqui. E a engrenagem da sala à sua esquerda abre a última porta, que está trancada pelo outro lado quando você entra no andar. Dentre as 27 salas do santuário, ainda que algumas estejam totalmente vazias, você encontrará um total de 75 inimigos. E na tabela mostrada você pode ver exatamente a quantidade de cada inimigo encontrado nesse andar, assim como o HP total de cada um deles. Se somarmos, teremos um total de 29.460 pontos de HP no modo fácil ou 58.920 pontos de HP no modo padrão. Informações como estas podem ser bastante úteis para calcular a quantidade de armas que você precisa levar ou ainda para organizar o seu clã na hora de fazer missões que envolvam o Odin. E é claro que nenhum imortal em sã consciência seria capaz de deixar os 22 loots do santuário para trás. Recursos valiosos para a melhoria do seu distrito, assim como armas e armaduras até de qualidade rara podem ser obtidos aqui, além de uma boa quantidade de pingentes, é claro. E é chegada a hora então de falarmos um pouco sobre o boss, o Draugr Necromante, ou somente Necromante como é mais conhecido. Ele é o portador da chave que levará para o seu próximo desafio, a Forja. E ele pode até ser rápido, mas assim como o gigante-chefe, o seu padrão é bem previsível. Veja, por alguns instantes ele irá correr atrás de você tentando acertá-lo com um golpe de sua foice, que diminui parte de sua armadura por alguns segundos, e de exatos 8 em 8 segundos ele tentará acertá-lo com um golpe linear de sua foice. Para esquivar basta se mover para um dos lados da linha vermelha, onde ele aplicará o golpe, e aproveitar a oportunidade para causar um pouco de dano nele. Repita isso várias vezes até derrotar esse nervosinho aí. Ah, e fica aqui uma dica muito importante. Se for sua primeira vez enfrentando esse boss, antes de chamar ele para o combate, certifique que todas as portas da segunda sala lá do começo estão abertas e atraia ele até esse ponto para tirar vantagem do loop que essa sala faz. E uma outra dica para você maximizar ainda mais sua economia, se trata de uma técnica um pouco arriscada que pode ser feita aqui no santuário, que eu particularmente nomeei de Mar de Gigantes. Nada mais é do que deixar para trás todos aqueles inimigos que não estiverem no seu caminho principal até o Draugr Necromante, e após matá-lo e retornar à sala inicial abrindo a última porta, utilizar dispositivos de ataque em área como bombas e armadilhas de fogo, ou ainda uma besta de 5 tiros caso você tenha, para acabar com todos de uma só vez. Veja aqui o mapa agora novamente. Dessa vez, temos aqui pontinhos azuis identificando os 19 gigantes que podem ser ignorados até você chegar à sala inicial novamente. Saia reunindo um por um com bastante cuidado e sempre com uma boa distância entre você e eles. Mas também não pegue distância demais, pois eles podem acabar fazendo a volta no mapa e te surpreendendo logo adiante. Assim que estiver com todos bem reunidos, mate todos de uma só vez com muito cuidado e depois que todos forem ao chão, volte coletando os pingentes dropados. Lembre-se que isso é por sua conta e risco, mas a economia vale bastante a pena no final.
Não esqueça de diminuir a qualidade gráfica do jogo para evitar possíveis travamentos, e se você não conhece o desempenho do seu aparelho nessa situação, é melhor não arriscar bons equipamentos logo de cara. Faça um teste sem utilizar nada primeiro para garantir. Enfim, com uma chave em mãos, agora você precisará matar mais outros 2 necromantes para poder se aventurar no próximo andar do Odin, já que a porta da forja só se abre utilizando 3 chaves. Mas eu tenho certeza que posso te esperar no próximo capítulo e até lá você terá tempo para reuni-las e se preparar para o próximo desafio. E se você curtiu e acha esse formato de vídeo importante, clique aqui embaixo em Seja Membro e considere apoiar o canal, pois esses guias dão um trabalhão para fazer. Fiquem com Deus, um grande abraço e até mais, valeu!